Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a gente mora no país do futebol, e para você, qual que é o maior jogador de todos os tempos? Não vai falar, tá? Quem é o maior jogador de todos os tempos? Mas eu sei que para a maioria é o Pelé, né? Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Mas é inegável que também existem outros jogadores que vêm depois dele. Por exemplo, o Messi. O Messi joga muito bem. Embora não seja o melhor jogador de todos os tempos, um ótimo jogador, né, que ainda está na ativa. Quando o Messi era pequeno, meus irmãos, aqueles que acompanham o futebol devem saber disso, quando o Messi era pequeno, ele foi rejeitado por dois clubes da Argentina, o Newell's Old Boys e o River Plate, que é um time mais conhecido, né, da Argentina. Ele foi rejeitado porque ele precisava passar por um tratamento para que ele pudesse crescer mais, né? Isso, para que ele pudesse crescer, exatamente. Né? Se o Messi estivesse aqui na frente com a gente, ele iria, né, mesmo tamanho que a gente, baixinho, né? Então ele tinha que passar por um tratamento ali de crescimento, que era um valor pequeno, não era um valor muito grande. E tanto o Newell's Old Boys, esse clube da Argentina, como o River Plate da Argentina se recusaram a pagar esse tratamento para ele. Só que algumas pessoas viram que ele tinha potencial, né, que era uma pessoa ali que jogava futebol, era diferenciado, e resolveram investir. Ele foi para o Barcelona. Alguns olheiros ali do Barcelona falaram: não, esse camarada tem potencial, e pagaram para ele aquele tratamento, e aí deu no que deu. Hoje, a gente pode imaginar um pouco através de todo esse contexto, né? E os torcedores daquele clube, River Plate, Newell's Old Boys, e aqueles olheiros daquele clube, com certeza eles vão se lamentar pelo resto de suas vidas, e com certeza aqueles que enxergaram em Messi um potencial, se maravilharam, né? Se gloriaram, digamos assim, humanamente falando, porque tiveram o discernimento de entender que ali estava uma pessoa dentro daquilo que ele fazia diferenciado. Bom, estamos falando aqui de uma rejeição. Geralmente as pessoas não dão muito valor naquilo que é da própria terra, da sua própria casa, da sua própria parentela. Estamos falando de uma rejeição de um jogador de futebol que o jogador de futebol sofreu. E nesse texto sagrado nós temos uma rejeição mais séria ainda. O Salvador de todo o mundo, Senhor de todas as coisas, esteve na terra e foi rejeitado pelos seus. Por isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre o profeta sem honra. O profeta sem honra. E como Jesus foi rejeitado em Nazaré, na sua terra, dentro de seus irmãos, do contexto dos seus irmãos e na sua parentela. E quero tirar aqui algumas lições para todos nós. Amém? A primeira coisa que nós vamos observar são elementos aqui do texto que demonstram claramente como foi essa rejeição que Jesus sofreu. Jesus foi rejeitado, primeiramente, e isso está evidenciado no texto através dos escárnios que Jesus sofreu. Em palavras mais simples, irmãos, as pessoas tiravam sarro de Jesus, zombavam de Jesus. Veja, as pessoas zombaram, tiraram sarro do Salvador de todas as coisas. E essa rejeição de Jesus em Nazaré, na sua própria terra, onde ele fora criado, não onde ele nasceu, mas onde ele foi criado, se manifesta através, então, primeiramente, dessa rejeição. Observe o versículo de número 1.
tendo partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. A sua terra aqui, uma referência a Nazaré, pelo fato de que Jesus foi criado em Nazaré. Diferentemente do apóstolo Paulo, onde se pode dizer nas Sagradas Escrituras que a cidade em que Paulo nasceu era uma grande cidade importante da Cilícia, isso está registrado em Atos 21, 39, Paulo era de uma cidade importante. Ao contrário disso, Nazaré era um vilarejo. Nazaré é um vilarejo desconhecido. A cidade de Nazaré não é citada no Antigo Testamento. A cidade de Nazaré não é citada pelos historiadores judeus. Por exemplo, Flávio Josefo, um grande historiador judeu, nem cita a cidade de Nazaré. Era um vilarejo no qual moravam cerca de 500 pessoas na época, no máximo. Jesus foi criado num vilarejo em que morava no máximo 500 pessoas. Ninguém dava nada para essa cidade. Ninguém dava nada para essa localidade. Essa cidade não era uma cidade profética, como as demais, como, por exemplo, Belém, que era uma cidade pequena, mas estava pelo menos prevista, né, em profecias do Antigo Testamento, por exemplo, através do profeta Miqueias. Não, Nazaré não era assim. Jesus retorna para Nazaré e aí as pessoas começam, então, a ridicularizar Jesus. Observem a continuação do texto. Versículo 2, chegando o sábado, então havia ali em Nazaré uma sinagoga, porque eles se reuniram no sábado, e aqui nós estamos falando de judeus que moravam em Nazaré. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo o ensinamento de Jesus, se maravilharam. Só que eles não se maravilharam de uma maneira positiva, não que eles estavam gostando do ensinamento. Pode ser que eles estivessem até gostando das palavras em si, mas eles estavam olhando para a pessoa de Cristo, aquele homem que estava ali. E eles disseram o seguinte, e o texto continua: se maravilharam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Ou seja, onde esse homem aprendeu essas coisas? Se fosse hoje em dia, a gente perguntaria, esse camarada estudou na onde para saber dessas coisas? Não é possível que essa pessoa saiba disso. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja, que eles presenciaram os milagres de Jesus e a mensagem de Jesus Cristo. Versículo 3, começa ali um tom de ridicularização, um tom de escárnio, num bom português nosso aqui, um tom de tiração de sarro, né, de Jesus. As pessoas começam a zombar de Jesus. E o versículo 3 diz o seguinte, os irmãos podem ler, por favor? Veja, irmãos, todo esse linguajar das pessoas aqui é um linguajar que ridiculariza, que zomba, de tratamento de desdém com Jesus. Até o fato de eles não se referirem àquele que seria o pai de Jesus, ou pelo menos que criou Jesus, que é José, mas se referirem a Maria, implica aqui numa ridicularização. Eles estavam zombando de Cristo. Não é possível. Quem é esse homem? Ele foi criado entre nós. Como que ele sabe dessas coisas que ele está falando? Como que ele realiza esses milagres? De forma, meus irmãos, que, veja, o obstáculo aqui, para essas pessoas, não era a mensagem de Cristo. Vocês concordam com isso? Eles admiravam a mensagem de Cristo. Concordam? Eles disseram, olha, essa mensagem é uma mensagem boa, mas como que ele sabe disso? Também o obstáculo não eram os milagres de Jesus, porque eles presenciaram os milagres de Jesus e deram crédito para os milagres em si. O que era o obstáculo então, irmãos? Era o próprio Cristo. A própria pessoa de Cristo. Não a mensagem, pois a mensagem levou algum crédito. Não os milagres, pois os milagres levaram algum crédito. Mas a pessoa de Cristo. Que triste isso, né? A própria pessoa de Cristo se tornou um objeto de escândalo e tropeço para aquelas pessoas ali, de modo que, tendo essa justificativa,
de que Jesus era um deles ali, de que viveu entre eles, eles não acreditaram em Jesus Cristo. Isso nos ensina uma coisa interessante. Não basta somente a gente achar a mensagem de Jesus bonita. Pois é bonita mesmo, não é verdade? Não basta somente a gente reconhecer os milagres. Nós temos que crer na pessoa de Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Messias. E isso faltou para estas pessoas. Incrivelmente, meus irmãos, todas as vezes que o Novo Testamento fala de alguém se escandalizando, a referência é alguém se escandalizando por causa de Cristo. Não que Cristo fosse em si mesmo motivo de escândalo, mas fato é que, por incredulidade, por pecaminosidade das pessoas, muitas delas não acreditaram em Cristo Jesus. A esperança messiânica das pessoas, como nós já comentamos diversas vezes, os irmãos já sabem, era uma esperança política e terrena, de uma mudança simplesmente dessa terra, de uma mudança do reino humano, do magistrado civil, do governo civil. Eles esperavam o Messias dessa maneira. E acabaram, então, encontrando em Cristo Jesus o motivo de não acreditar, uma razão para não acreditar. Não era a mensagem, não eram os milagres, pois isso era indubitável. Era a pessoa de Cristo. Ele se torna, então, a pedra de tropeço. Incrivelmente, de 700 a 1000 anos, os profetas do Antigo Testamento profetizariam de que Jesus seria a pedra de esquina, a rocha de escândalo. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de esquina. Os construtores, uma referência aos próprios judeus. Afinal de contas, eles receberam a lei, eles receberam os patriarcas, eles receberam primeiramente os oráculos de Deus, deles descendem Cristo segundo a carne e uma série de outros privilégios. Então, eles, mais do que outras nações e outras etnias, tinham todas as condições para reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor, porque, sem sombra de dúvidas, tudo que havia em Cristo cumpria tudo aquilo que estava determinado para o Messias no Antigo Testamento. Mas eles não acreditaram. Jesus, então, é rejeitado e há uma manifestação de escárnio aqui. Versículos 5 e 6. Aqui, versos 5 e 6, nós temos a razão de tudo isso. Versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E a parte A do versículo 6 diz o seguinte: admirou-se da incredulidade deles. Jesus é rejeitado, sendo escarnecido. Jesus é rejeitado pelos seus, sendo alvo de incredulidade. Ao ponto de Jesus manifestando uma característica humana, que é a admiração. A admiração, irmãos, é uma característica humana. E a admiração nesse texto prova que Jesus era também 100% homem. Deus não se admira com nada, porque a admiração vem do pressuposto de que você foi pego de surpresa, não é verdade? Ou admiração no sentido positivo ou no sentido negativo. A gente não sabia de algo, então a gente se admira. Olha, você me pegou de surpresa, estou admirado. Isso demonstra, então, a cristologia que nós já estudamos aqui, né? Jesus é ao mesmo tempo todo conhecimento e ao mesmo tempo conhecimento limitado. Jesus é ao mesmo tempo todo poderoso e ao mesmo tempo poder limitado. Essa é a cristologia cristã. Bem-vindo ao grande mistério da humanidade e divindade de Jesus Cristo. Não podemos negar isso. E é por isso, então, que Jesus se admira. Ele fica, de certa maneira, chocado com aquela incredulidade. Não pode essas pessoas não acreditarem. E o texto sagrado diz que Jesus realizou ali poucos milagres. Não que Jesus, e aqui nós temos que fazer uma exegese correta disso, não que Jesus não possa realizar milagres quando as pessoas não acreditam, porque o poder de Deus está acima da fé das pessoas. Lembra-se de Lázaro, quando Jesus diz, vem para fora? Ele exerceu a fé dele? Não, né? Ele estava morto. O poder reside em Cristo, não reside na pessoa em si.
Mas é que, irmãos, Jesus não iria premiar a incredulidade com milagres. Essa é a questão. As pessoas não acreditavam. Jesus não iria lançar pérolas aos porcos. Jesus não fez milagre por conta disso. As pessoas ali não davam crédito ao nosso Senhor. Essa cena aqui, irmãos, esse texto, é um texto que, quando nós analisamos, quando nós pensamos a respeito dessas verdades, nós ficamos contristados, entristecidos de certa maneira, em como o nosso Senhor viveu entre as pessoas, Deus homem, cumprindo todos os requisitos da messianidade que lhe era característica, e as pessoas não acreditaram nele. Tanto é que o crucificaram. Quais as consequências dessa rejeição? Observemos no texto sagrado quais foram as consequências. A primeira coisa, como consequência, é a reprovação de Cristo. Cristo veementemente reprova aquela atitude. Veja, irmãos, a reprovação de Cristo é dolorosa. Jesus nem sempre aprova as nossas atitudes. Jesus também reprova as nossas atitudes equivocadas. E o texto diz então que Jesus faz a seguinte reprovação. Versículo de número 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui Jesus aponta algumas esferas: a esfera da nação, a esfera dos parentes e a esfera da família. Jesus está citando aqui um provérbio popular. Nós sabemos que um provérbio popular é sempre uma grande probabilidade, não uma regra. Mas essa tem sido a tendência desde que Deus começou a levantar profetas nessa terra. A tendência tem sido essa. Desde o Antigo Testamento, os profetas de Deus não são considerados honrados na sua terra, na sua família, entre a sua parentela. E não estamos falando aqui de pessoas que dão mau exemplo, porque pessoas que dão mau exemplo, obviamente não serão honradas, mas estamos falando aqui de homens de Deus: Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós, Ageu, Obadias, Malaquias. Nenhum destes homens teve prestígio na sua terra. A história se repete com Jesus Cristo. Como se a rejeição de todos esses profetas apontassem para a rejeição máxima que Jesus, o maior profeta, o sumo profeta, ele receberia da sua própria nação. Como se as outras rejeições do Antigo Testamento fossem só um prelúdio, fossem só um aperitivo daquilo que seria a maior rejeição de todas, porque estava entre eles não Isaías, não João Batista, não Amós, não Obadias, não Malaquias, não Moisés, mas alguém que é superior a todos estes, e mesmo assim não recebe a honra devida dentro da sua própria família, pois os seus irmãos não acreditavam nele. Outros textos da Escritura vão dizer isso. Da sua parentela e de sua própria nação. A sua própria nação honrou mais o meio judeu, o meio gentil, Herodes. Tiveram mais consideração por Pilatos. Alguns tinham mais consideração até por César. Mas estava ali o Senhor de todas as coisas, sendo rejeitado e reprovando. Esse texto está aqui, irmãos, por vários motivos. Entre os motivos, é porque a rejeição em Nazaré é uma amostra grátis da rejeição que todo o povo judeu faria a Jesus, com raras exceções. De uma maneira geral, os judeus rejeitaram a Cristo. Por isso, João vai começar o seu evangelho dizendo que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Depois de se admirar da incredulidade deles, na parte B do versículo 6, qual a consequência? A segunda consequência, falei da reprovação, quando ele cita esse provérbio, a segunda consequência, irmãos amados, é que Jesus simplesmente, versículo 6, parte B,
simplesmente segue o seu caminho. Contudo, se admirou da incredulidade, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe o que ele fez? Seguiu o seu rumo. Essas pessoas não acreditam? Eu vou pregar o evangelho em outro lugar. Não por coincidência, essa mesma passagem está registrada no evangelho de Lucas. E Lucas vai associar a rejeição de Jesus com o início do seu ministério entre os gentios. O que significa que a rejeição de Jesus foi o desencadeamento do começo do seu ministério entre os gentios. Já que os meus não acreditam, eu vou partir para a Galileia dos gentios, aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram considerados nada pelos próprios parentes conterrâneos de Jesus Cristo. Jesus parte então para pregar o evangelho, e aqui nós temos uma consequência, irmãos, grave. Jesus abandonando aquelas pessoas. Quão triste é o abandono de Cristo. Imagine chegar ao ponto de Jesus olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu estou impressionado com a tua incredulidade, então eu vou levar o meu evangelho a outra pessoa. Meus irmãos, esse texto então significa tudo isso. Agora, como aplicação, eu quero dizer para os irmãos que a história se repete hoje. Essas palavras de Jesus Cristo continuam ecoando na história. Não há profeta que tenha honra entre a sua família, entre seus parentes, entre a sua nação. E, meus irmãos, embora Cristo não esteja presente fisicamente mais, e essa é uma verdade, Jesus Cristo deixou a igreja, que é o seu corpo. De forma que as pessoas, infelizmente, continuam rejeitando a Jesus. Mas agora elas não rejeitam Jesus fisicamente, pois não podemos vê-lo fisicamente. Um dia veremos, novamente, mas ainda dentro de um modo de operação de Deus, nesse momento da dispensação da operação do nosso Deus, nós não vemos. Mas nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo. E a igreja, sendo rejeitada, e os profetas verdadeiros de hoje, estou falando profetas verdadeiros, sendo rejeitados, é o próprio Cristo que está sendo rejeitado. Pastor Maciel, de onde você tirou isso? Da palavra de Deus. Não é assim que aconteceu com Paulo? Paulo era perseguidor de Cristo fisicamente, irmãos? Não, pois Cristo já tinha ascendido aos céus. Ele se torna perseguidor da igreja. Paulo persegue a igreja. Paulo persegue os líderes da igreja. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos amados, em Atos 9:4, quando Paulo tem um encontro com Cristo ressurreto, diz o seguinte, a palavra de Deus, Atos 9:4, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por quê? Jesus está dizendo: Saulo, você está me perseguindo. Quando você não acredita num profeta de Deus, você não está acreditando em Cristo. Irmãos, eu estou, entre aspas aqui, profeta de Deus, tá? Está cheio de falso profeta por aí, está cheio de pastor mercenário por aí. Eu estou falando de gente que prega a Escritura, porque se a pessoa pega a Escritura e prega a Escritura como ela é, então é o próprio Deus falando. Não estou falando de distorções da Escritura. Estou falando do ensino apostólico. E veja, todas as vezes em que alguém despreza a palavra de Deus, dos homens de Deus e mulheres de Deus também, essa pessoa está desprezando o próprio Cristo. E é também nesse sentido que Jesus diz em Marcos 9:41, porquanto aquele que vos der de beber a um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não podemos fazer bem a Cristo pessoalmente,
mas podemos crer nas palavras que ele deixou à igreja. Isso nós podemos fazer. E o contrário também é verdade. Quando deixamos de acreditar nas palavras que Cristo deixou à sua igreja, e é pregado através dos ministérios que ele deixa à sua igreja, nós estamos deixando de acreditar no próprio Cristo. Estamos deixando de acreditar no próprio Cristo. Hoje em dia, da mesma forma, irmãos, as pessoas escarnecem dos servos de Deus. E dizem, quem é esse? Ou quem é essa? Para falar alguma coisa desse tipo. Elas não conseguem negar que a verdade, que as palavras são verdadeiras, porque ninguém consegue negar isso. Mas por conta de um preconceito em relação à pessoa, elas deixam de acreditar no Evangelho. Será que Deus está falando com alguém, usando alguém de uma vila pequena, 500 pessoas? Nem era o centro do império. Não era uma cidade grande como Coríntios, como Roma. Mas Deus estava falando ali. Deus quebra os padrões de suposta sabedoria do ser humano. Deus faz isso, irmãos. A prova disso é o nosso Deus, homem numa manjedoura. Se você não entende que Deus destrói a sabedoria dos entendidos no próprio nascimento de Cristo, você não entende o Evangelho. Deus não está disposto a satisfazer os nossos critérios de avaliação. Ele dá o Evangelho, e o Evangelho é loucura para gregos e escândalo para judeus. E Deus não está interessado em satisfazer nem gregos, nem judeus, mas em demonstrar a sua sabedoria. Aqueles que se acham entendidos vão rejeitar. Aqueles que eram religiosos se escandalizaram. Mas Jesus disse certa vez, nós estudamos isso domingo passado, Senhor, eu te louvo, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aqueles que são humildes de coração, para entender quando é o nosso Deus que está falando. Da mesma maneira, irmãos, as pessoas escarnecem dos servos de Deus. As pessoas são incrédulas em relação à palavra de Deus. Mas, veja, o mesmo provérbio serve de repreensão. E qual provérbio? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E parece que podemos ouvir. Cada vez que um profeta de Deus é desprezado na nossa geração, essa frase ecoando, se repetindo, e ai daquele por quem essa frase está sendo dita, porque é uma frase de repreensão. E assim como naquele dia em Nazaré, hoje também é um afastamento. Da mesma maneira, hoje Deus é um Deus de critérios, que não vai desperdiçar as oportunidades que Ele mesmo criou. E assim como Jesus realizou poucos milagres e se retirou, sim, irmãos, Deus pode tirar as nossas oportunidades quando não a valorizamos, quando não aproveitamos, quando temos a oportunidade aberta que Deus nos dá para ouvir a sua palavra, para meditar nos seus preceitos, para aprender e simplesmente desprezamos por motivos humanos, como eram os motivos deles. Nós não sabemos se essa oportunidade vai passar, porque assim como aconteceu com Cristo, com Jeremias, com Ezequiel e assim por diante, Deus os levou para outros lugares e a história sempre se repete. Mateus 7,6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Lucas 10,10: Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que isso nos pegou aos pés, sacudimos contra vós, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. As oportunidades passam. Deus leva a sua mensagem para lá e para cá no mundo,
de cidade em cidade, como Ele quer, da maneira que Ele quer, e o texto está falando para a gente não perder as oportunidades por motivos humanos e por critérios humanos. Quem colocou o obstáculo à mensagem de Jesus Cristo foram aquelas pessoas. A mensagem era verdadeira e os milagres eram verdadeiros, e assim se repete da mesma maneira, nós colocamos os obstáculos, criamos os obstáculos para não acreditar em Deus, para não acreditar na mensagem dada por Deus aos seus servos e transmitida através destes seus servos. Por isso, a aplicação principal, não rejeite a mensagem de Cristo. Senão você está rejeitando o próprio Cristo. E aqui nós estamos falando de honra. Honra é respeito à mensagem, também aos mensageiros. Você estará desrespeitando o próprio Cristo. Não faça isso. A aplicação é: não faça isso, pois as consequências são repreensão e talvez uma coisa mais severa, como a perca das oportunidades que Deus dá. Uma outra aplicação importante é: você também pode estar sendo rejeitado. Você também pode estar passando por isso. Não ser honrado entre os seus. Se estiver acontecendo isso, fale do Evangelho para quem quiser ouvir. Quem não quer ouvir? Quiser tapar os ouvidos? Passa para a próxima. Vá até outra pessoa. Diversas vezes nós vemos isso na Escritura. O Evangelho sendo pregado aos judeus, eles rejeitando, e aí passa para os gentios. Pregue o Evangelho. Não se entristeça demasiadamente com as rejeições. Saiba que se rejeitaram Jesus Cristo, que era perfeito, vão rejeitar você também. Se não honraram, não respeitaram. Gente, a gente está falando aqui de pessoas que unidas fuxicaram, tirando sarro de Jesus, o Senhor de todas as coisas. Você acha que isso não vai acontecer com você também? Não desanimes. Continue pregando o Evangelho. Continue falando de Jesus. Se as pessoas não te ouvem, fale para outras pessoas e assim por diante. E aqui eu faço uma aplicação final, porque um dos motivos de eu pregar essa mensagem também é porque nós estamos no mês da família. E eu quero estender a aplicação desse texto e me voltar para nós aqui como família. Esposa, valorize o seu esposo. Há uma tendência dos cônjuges valorizar outras pessoas. O marido, né, a esposa, todo mundo é melhor do que os nossos próprios cônjuges. Há essa tendência. Esse texto aponta para isso. Há essa tendência de não termos honra no próprio lar. De um cônjuge valorizar muito mais outra pessoa que nem conhece. Pegar como exemplo, né? Como diz o ditado, a grama do vizinho parece ser sempre mais verde. Não é nada disso. A gente nem sabe da realidade. E o coração se enche de cobiça e de inveja. E a pessoa não se contenta com o seu cônjuge. Não valoriza, não honra o seu cônjuge. E acaba vivendo uma vida infeliz, invejando, olhando para outros horizontes. E Jesus está dizendo aqui: você tem que honrar o seu cônjuge. Homem e mulher, os dois se honrarem. Valorizar aquilo que Deus te deu. Valorizemos aquilo que Deus nos deu. Mesmo que o seu galardão seja grande. Como a gente costuma de brincar, né? Mesmo assim. Que bênção que o galardão vai ser grande, né? Mas veja, as pessoas, irmãos, se divorciam, brigam, muitas vezes porque não estão satisfeitas com aquilo que Deus deu, e isso abre margem para a quebra do 10º mandamento, que é: não cobiçarás. Valorize o carro que Deus te deu. Valorize a casa que Deus te deu. Valorize a esposa, o esposo que Deus te deu. Os filhos que Deus te deu. Filhos, valorizem os pais. Há uma tendência dos filhos honrarem todo mundo, menos os pais. Chega uma fase que isso acontece, né? Os adolescentes, as crianças, os jovens, ouvem todo mundo, mas não ouvem os pais. E essa palavra se cumpre: não há profeta sem honra, senão
na sua casa. Honre os seus pais. De uma maneira geral, não há ninguém que te ame mais do que os seus pais. Por isso, a opinião dos pais é preciosa. E a gente que desperdiça isso, que não quer nem saber, nem consulta os pais para fazer alguma coisa. O que é isso se não demonstrar desonra? Não considerar, mas Deus colocou alguém na sua vida. Honre os seus pais. Procure perguntar a opinião deles. Considere a opinião deles. Eles viveram mais tempo. Têm mais sabedoria para lidar com algumas questões. São pessoas que te amam. E isso também se cumpre em relação aos pais. Filhos, pais, cônjuges, igreja. Há uma tendência da igreja também de valorizar outros mestres acima dos mestres locais. Há uma tendência de a gente achar que os outros são melhores. Às vezes as mesmas coisas estão sendo ditas aqui, né? Do que, e principalmente no meio presbiteriano, não tem tanta diferença assim em termos de conhecimento entre os pastores. Mas às vezes o outro é mais atrativo. Por quê? Você não convive com o outro. Você não sabe quais são os defeitos. E a gente não valoriza quem está com a gente. Então esse texto nos chama a atenção para a família, para a igreja, para a gente valorizar as pessoas que estão com a gente. As pessoas que estão com a gente dia a dia. Que a gente conhece os defeitos. Tem esse problema, a gente conhecer os defeitos, né? Mas é uma bênção, porque você conhece, pelo menos. E aí que está o X da questão. Quando eu honro alguém simplesmente porque eu não conheço a pessoa, eu estou honrando a pessoa por motivos banais. Agora, quando eu honro alguém, mesmo que essa pessoa tenha defeitos, mas eu honro porque Deus está me mostrando na sua palavra, eu estou glorificando a Deus. Veja, o cristão ele vai além dos fariseus. Honrar quem a gente nem conhece a vida, não há nenhum mérito nisso. Por isso, meus irmãos, esse texto chama atenção a nós, no mês da família, para que a gente glorifique a Deus pela família que Deus nos deu. Se seu filho ficar bagunçando na igreja, amém, o meu também fica. É uma bênção, né? A criançada bagunçando na igreja, né? É a nossa família, são os nossos irmãos. São os nossos amigos. E nós devemos valorizar aqueles que são nossos, sem desprezar, claro, outras pessoas. Amém, meus irmãos?